nós não estamos dispostos, como ontem meu esposo falou, a passar pelos processos, né? E o Senhor, Ele anseia, sabe, em nos usar, Ele tem sede e fome em nos usar. Mas para isso nós precisamos estar, o quê? Disponíveis. A única pessoa que pode impedir esse propósito de Deus na sua vida é você mesmo. Amém? Glória a Deus. E o primeiro ponto que eu vou falar aqui é sobre os nossos pensamentos, né? E o personagem que nós vamos falar é sobre Gideão. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Amém? Juízes, no capítulo 6. Você vai acompanhar aí comigo. Juízes, capítulo 6, amém? Quem trouxe sua Bíblia aí? Amém? Dá pra assim, Amém? Aleluia. De Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vais embora e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Eu escolhi essa versão, é a NVI, né? Porque eu tenho assim umas palavras-chave aqui que eu gostaria de usar essa manhã com vocês. E o primeiro personagem, como eu falei, é Gideão. E nós iremos falar nesse primeiro ponto aqui sobre os pensamentos. Gideão, ele havia recebido uma missão muito importante. E Deus havia lhe empoderado, lhe enchido ali, né? Logo quando ele chega com ele empodera, mostra os valores de Gideão. E tudo que era necessário para Gideão vencer, Deus ele mostra ali. Só que de vez em quando a gente vê aqui pela narrativa e pelas respostas de Gideão, ele se esquivava do propósito, né, da vida dele. Ele dava o quê? Desculpas. Ele começou aqui a dar desculpas, ele começou o quê? A se diminuir aqui. Ah, Senhor, mas o meu clã ele é o menor, Senhor. Como assim eu? Como é que o Senhor me pede para ir libertar Midian? Olha quem eu sou. Eu sou o menor. Ele se achava o quê? Pequeno demais. Gideão, ele se achava incapaz demais. E Gideão se achava frustrado demais para cumprir a sua missão.
E quantas vezes, né, jovens, isso acontece conosco? Quantas vezes, né, o que Gideão aqui, ele transparece através das suas palavras, acontece conosco. Sabe, Deus, ele nos trouxe aqui esses dias para nos mostrar que nós somos capazes. Talvez hoje, né, você tenha chegado aqui, talvez com seus pensamentos totalmente deturpados sobre a sua verdadeira identidade, mas o Senhor está aqui nessa noite, né, e o segredo de tudo ele está no nosso pensamento. O que é que eu preciso vencer? Né? Quais são os pontos que eu preciso vencer para que eu possa ter os meus pensamentos bem posicionados no Senhor, para que eu possa cumprir o meu propósito? E Gideão vai nos ensinar aqui através da sua vida 3 pontos que ele precisou vencer para que ele pudesse cumprir o seu propósito, para que ele pudesse ali ser alguém, cumprir o chamado que o Senhor havia dado a ele, aquela missão. E o primeiro ponto aqui que a gente aprende com Gideão é o que eu preciso vencer. O primeiro ponto, irmãos, é a autodepreciação. O primeiro ponto que Gideão precisou vencer foi a autodepreciação. Vamos ler aqui o 14 e o 15. Aí mesmo onde você. Aleluia. Só um momentinho. Assim como Gideão, a gente
Seu povo ali de Midian não tem como, olha aqui quem eu sou, né? A autopiedade. Eu sou o menor, olha onde é que eu estou, Senhor, aqui malhando trigo. Aqui, olha, eu estou aqui me escondendo na verdade. Como é que o Senhor me pede algo tão grandioso? Precisamos aprender, sabe, jovens, a nos ver como Deus nos vê. Deus, Ele nos trouxe aqui para mudar a nossa forma de pensar. Deus não descansa até que a nossa visão seja clara de nós mesmos. Ei, o Senhor, Ele te trouxe aqui para mudar sobre a sua vida essa visão que você tem. Talvez hoje a sua visão esteja turva. Talvez você não esteja vendo claro quem você é no Senhor, mas o Senhor, sabe, Ele te vê guerreiro, Ele te vê forte, Ele te vê corajoso. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Eleito. Como? Eleito. Mais forte. O que está escrito aqui? Eleito. É o que nós somos. Somos eleitos do Senhor. O Senhor, conforme lá em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos uma geração eleita. Sabe, muitas das vezes nós não temos vivido o que a palavra do Senhor fala a nosso respeito. Porque como é que um eleito se comporta? Como é que um eleito se vê? Um eleito se vê. Se esperar do futuro, se olha quem eu sou, não tem como. Deus, Ele olhou para Pedro. Quem foi Pedro? Um exemplo aqui da palavra do Senhor. Pedro era uma pessoa instável. Uma hora Pedro estava, né? Eu era 8, era 80. Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Mas na outra hora ele disse, não, Senhor, ninguém vai te matar. Né? Ou seja, Pedro, ele era uma pessoa totalmente estável. Uma hora ele estava no alto, outra hora ele estava no baixo. Mas o que foi que Jesus ele declarou para Pedro? Pedro, você é rocha. Você é uma rocha, sobre a rocha eu edificarei a minha igreja. O Senhor, Ele nos vê assim. O Senhor, Ele nos vê. Nós temos a tendência de sermos instáveis. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal. Mas o Senhor, Ele nos vê como rocha, como algo seguro, aonde Ele vai edificar o seu povo, a sua igreja. Ei, nós temos o chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos banir da nossa vida a autopiedade. Precisamos banir das nossas vidas a autodepreciação e cumprir o nosso chamado. E outro exemplo que a gente pode ver aqui na Bíblia, Jacó. Quem era Jacó? Um trapaceiro, um usurpador, né? Jacó, ele era uma pessoa totalmente ali com um mau caráter, totalmente ali, sabe, errado ali. Trocou, né, ali por um prato, né, fez ali um acordo com seu irmão, muito de mau caráter que ele era mesmo. Mas quem foi que Jacó se tornou? Deus, ele olha para Jacó e diz assim, ei, você é um príncipe de Deus. E Deus, ele está falando hoje para mim e para você, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa do Senhor. Você não é mais Jacó. Como essa semana aqui os adolescentes tiveram esse encontro, eles viram aqui o que significa Peniel. Peniel foi um lugar do encontro com Deus de Jacó. E ali a sua identidade ela foi transformada, a sua identidade ela foi mudada de trapaceiro, de uma pessoa totalmente ali errada, para um príncipe de Deus. Ei, esses são os pensamentos do Senhor sobre mim, sobre você. Ele nos vê grandes, Ele nos vê fortes, Ele nos vê guerreiros. Ele não nos vê na nossa perspectiva de pensamento. Ele tem pensamentos bons, como diz a sua palavra. Ele tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar, para cumprir sobre as nossas vidas. E Gideão precisou vencer, sabe, jovens, a autopiedade, a autodepreciação. E o outro ponto aqui é o pensamentos destrutivos. Vamos aqui ver aqui essa transição de pensamento aqui. Abra aí no capítulo 7.
versículo 15 ao 18, diz assim, olha. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e cântaros vazios com tochas dentro. Ele disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Ei, que Gideão é esse? A gente vê lá no capítulo 1 Gideão frustrado, um Gideão que está ali se vendo coitadinho, mas aqui a coisa mudou. No capítulo 6, Gideão entende quem ele é no Senhor. Ele entendeu que ele precisava mudar os seus pensamentos. Ele diz assim: ei, me escutem aqui. Ele pegou os 300, já havia acontecido ali a seleção dos 300 de Gideões. Ele falou assim: olha aqui, vocês vão fazer o que eu disser. E na hora que eu falar, que é para vocês pegarem as tochas, acenderem, colocarem dentro dos vasos, e vocês vão gritar pelo Senhor, por Gideão e pelo Senhor. Que você vai levar uma palavra, eu posso. Você vai cumprir o chamado, você vai abrir uma célula, eu posso, eu consigo. E assim, você irá cumprir o chamado do Senhor, os seus pensamentos irão mudar. E o Senhor, sabe, transformou aqui. E o que é que a Bíblia fala lá? Em Provérbios 23, 7. Porque como ele imagina em sua alma, assim ele é. Ei, mude o seu pensamento, mude a forma de você pensar. E você sabia que o pensamento, ele é uma questão tão importante que nós devemos, sabe, priorizar, porque elas afetam, os nossos pensamentos, eles afetam diretamente, sabe o quê? Os nossos relacionamentos. Saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa produtividade no trabalho, em casa, nossa maneira de administrar o tempo, nossas prioridades, nossa capacidade de desfrutar a vida. Tudo isso, um mau pensamento, ele vem, tentar ali deturpar nas nossas vidas e afetar todo o andamento da nossa caminhada. O diabo, ele vai querer o tempo todo que você tenha os piores pensamentos a seu respeito. Sabe, jovem, mas decida hoje. Vença mudando os seus pensamentos. O Senhor, ele acredita em mim e você, e ele quer que nós venhamos vencer a autopiedade, a autodepreciação e esses pensamentos destrutivos que muitas das vezes nos afetam, assim como afetou a Gideão. Mas quando Gideão entendeu quem ele era, ele pôde cumprir o seu chamado. E o que foi que aconteceu? Deus deu a vitória na mão de Gideão, e Deus, ele tem uma vitória para entregar na sua mão, jovem. Deus, ele te trouxe aqui. Deus, ele te trouxe para isso, mas você precisa mudar o seu pensamento. E nós vamos passar aqui para o segundo ponto, que é o potencial. Esse potencial, ele é crucial, meu irmão, para que eu possa viver o chamado do Senhor na minha vida. E para falar sobre potencial, eu quero falar sobre a vida de Daniel. Quem foi Daniel? Falar sobre potencial, eu não poderia ter escolhido outro personagem, porque a gente vê na história de Daniel que ele tinha uma qualidade, se tinha uma qualidade forte
na vida de Daniel, na vida desse jovem, com certeza era esse potencial. Ele sabia a sua verdadeira identidade. Daniel sabia quem ele era. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos ler o 6, tá bom? A partir do 1, tá bom? Daniel, capítulo 6, a partir do 1. Também vou ler nessa mesma linguagem, NVI, tá bom? Vamos ler aqui um pouquinho da história de Daniel para que nós possamos entender esse ponto. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordam em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que ora a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, o rei seja atirado. Ó rei, seja atirado na cova dos leões. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Essa aqui é um pouquinho da história de Daniel. E Daniel, ele vai nos ensinar aqui 3 pontos tão importantes também para que eu possa vir cumprir o chamado do Senhor. E quem foi Daniel, jovens? Foi um jovem ali poderoso. Por quê? Porque ele exercia com excelência, com potencial, tudo que lhe era colocado em suas mãos. Tanto que ele era colocado ali, qual era a intenção do rei? Colocar ele sobre o governo ali, né? E Daniel aqui, ele tem esses 3 pontos, e o primeiro dele é: escolha destacar o seu potencial e não esconder. Quando nós realizamos algo com potencial, ou seja, com excelência, aquilo que nos foi dado para fazer com excelência é impossível, quase que impossível a gente não ficar em evidência. Quando você vê aqui uma pessoa sendo honrada, sendo elogiada, não pense, sendo colocada aqui entre reis, como uma pessoa de destaque, não tenha dúvida, essa pessoa é excelente no que faz. E Daniel, um dos pontos aqui na vida de Daniel é que Daniel, ele era o melhor naquilo que ele fazia. E por isso ele foi colocado ali entre os reis, entre os sátrapas, entre os governadores, os prefeitos daquele reino. Daniel nos ensina aqui que nós não podemos, meu querido, esconder o nosso potencial. Não podemos, viver ali escondidos. Não, nós precisamos ser melhores naquilo que fazemos. O Senhor, Ele quer que nós nos levantemos como essa geração, uma geração de excelência, uma geração que entenda quem realmente é. Abra aqui no capítulo 6 de Daniel. Daniel, capítulo 6. 6:3.
Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade que os reis planejavam estabelecê-lo sobre todo o reino. Porque era que ele era destacado por suas qualidades. Ei, não foi apenas Deus que colocou Daniel na posição que ele estava, foram as suas qualidades que o colocaram lá. Foi as suas qualidades. O Senhor, Ele quer que nós, sabe, tudo que venha na nossa mão, a Bíblia fala isso, olha, tudo que vem na tua mão para te fazer, faz com excelência, porque para o lugar para onde tu vais não vai haver trabalho. Então, Daniel fazia com excelência aqui tudo que lhe era colocado na mão. E o que foi que aconteceu? Ele foi destacado. O que você está fazendo com todo o potencial que Deus mandou você fazer? O que é que você tem feito com esse potencial que o Senhor Ele tem confiado em suas mãos? Comece hoje, meu irmão. Comece hoje, em jovem, você que está aqui, sabe, a exercer com excelência tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos para fazer. É lá onde ninguém vê. Ninguém via Daniel subir ali para o seu quarto e orar, mas o Senhor via, mas ele fazia o quê? Com excelência. Tudo que Daniel fazia, ele fazia com excelência. E eu e você? No que é que nós podemos fazer com excelência? Gente, é no nosso dia a dia que nós podemos ser excelentes. Não espere um lugar de destaque, não. Sabe, é lá na sua casa, é lá na sua célula que ninguém vê, que você pode ser excelente, que você pode exercer o seu potencial. É lá no seu trabalho que você pode exercer o seu potencial e ser ali, sabe, o melhor funcionário que você pode ser. É dentro da sua casa que você pode ser o melhor filho, a melhor filha. É nesses lugares. Por isso, hoje nós precisamos, jovens, um dos pontos é decidir ser excelente. Um exemplo disso é Davi. Se a gente for olhar para a história de Davi, também é outro exemplo aqui gigantesco. Onde era que Davi? Onde foi que Deus encontrou Davi, meu irmão? Foi aonde? Atrás dos currais. Lá no meio, né, dos estrumes lá. Mas o que era que Davi ele fazia lá onde ninguém via? Ele era esquecido pelo pai, pela mãe. Os seus irmãos o odiavam, porque os seus irmãos eram guerreiros, estavam lá na batalha, na guerra. Mas onde era que Davi estava? Atrás das malhadas. Mas o que era que Davi fazia ali? Com excelência, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele pegava, e o que ele fazia, como a gente sabe sobre a história de Davi? Ele fazia com excelência, ele protegia aquelas ovelhas da melhor forma. E ele mesmo relata, ele fala, olha, eu já lutei contra ursos, eu já lutei contra leões para proteger o rebanho que me foi confiado em suas mãos. O que é que eu e você temos feito, meu irmão? O que é que eu e você temos feito, jovens, com excelência, para exercer o nosso potencial aqui nessa terra? Deus, Ele nos chamou. Deus, Ele nos chamou com um propósito. Deus, Ele não te trouxe aqui esses dias em vão. Deus, Ele te trouxe para mudar o seu pensamento, para, sabe, ressaltar o potencial que Ele tem sobre a sua vida. Comece hoje a se ver, comece a hoje, sabe, Senhor, hoje é o dia de eu dar um estalo na minha vida, sabe, de eu acordar. Eu preciso ser excelente na minha vida. E onde foi que Davi esperou ser rei para ele ser um bom pastor? Sim ou não? Não. Davi já tinha sido ungido quando ele cuidava das ovelhas do seu pai da melhor forma? Não. Daniel já havia sido colocado como supervisor lá? Não. Mas ele exercia com excelência. Ei, não espere o lugar de destaque. Não espere. Ai, sabe, irmã Jeane, eu estou esperando, né, uma promoção. Estou esperando aqui o pastor me chamar. Não. Não espere, sabe, ser ungido a missionário para você ser um. Não espere ser ungido líder de célula para ser o melhor líder de célula que você pode ter. Cumpra com excelência tudo que o Senhor colocar em suas mãos. Esse é o segredo da vida de Daniel. Ele exerceu ali com potencial, com excelência, tudo que ele havia nas suas mãos. E Davi, como eu falei, não foi diferente. Né? Davi aqui, ele não esperou ser ungido rei para ele ser o melhor pastor. E onde foi que Deus o colocou? Como rei de Israel. Como rei de Israel.
Se você for, né, a pastora Elane, quarta-feira, eu estava só lá atrás, né, organizando as coisas da lista lá do congresso, algumas coisas, mas eu estava de ouvido ali na palavra, né, e a pastora Elane ali usou um exemplo que foi muito bacana, que eu guardei aquilo para mim, e ela falou assim, ó, que se você for, né, quais são os super-heróis da Marvel, né, quem é que sabe? Aí ela até perguntou lá, né, dos Estados Unidos, qual é, né, a Mulher Maravilha, né, que ela tem ali aquela roupa como é? Com a bandeira da nação, as cores da nação, qual é o outro? Capitão América, né, e da Marvel, é o Homem de Ferro, você vê esses heróis, super-heróis, mas como ela disse, mas se você for em Israel, e eles vão dizer assim, olha, quem foi o maior rei aqui de Israel? Qual é o super-herói do povo de Israel? Foi Davi. Por que foi Davi? Porque Davi ele foi o melhor rei de Israel. Até hoje, anos e anos se passaram, mas até hoje a história de Davi, ela é proferida ali naquele lugar. O nosso melhor rei foi o rei Davi. Davi foi o melhor rei aqui de Israel e até hoje ele é um super-herói lá, né? Então, e eu e você, meu irmão? Mas por que Davi foi? E até hoje ele é lembrado pelo seu povo, porque ele foi excelente, porque Davi exerceu o seu potencial ali. E assim deve ser comigo e com você, jovem. Talvez hoje você não possa estar exercendo ali dentro do seu trabalho, onde quer que você esteja, o seu potencial. Decida hoje exercer com excelência isso. E o segundo ponto que Daniel nos ensina aqui é: escolha a excelência, não a mediocridade. Gente, eu estava até compartilhando com meu esposo, eu disse, amor, eu fui fazer um estudo sobre a palavra mediocridade, né? E a gente vai logo lá no dicionário e a gente vai ver ali sobre a palavra mediocridade. Alguém sabe? A palavra alguém medíocre. O que é uma pessoa medíocre? Eu preciso vencer a mediocridade para que eu possa exercer o meu chamado. E o que é medíocre? Uma pessoa medíocre é uma pessoa na média, sabe? Uma pessoa que nem fede nem cheira, uma pessoa que tem um talento na média, sabe? É aquela pessoa, eu até coloquei aqui, olha, alguém de qualidade média, comum, pequena, pessoa pouco capaz, sem qualquer talento numa dada causa, ele não consegue ultrapassar ou mesmo atingir a meta. Exemplo, eu chamo uma pessoa, vou dizer assim, olha, fulana, essa aqui é a tua meta. Aquela pessoa, ela não consegue, talvez, nem chegar a essa meta e nem ultrapassar. O que é isso? Uma pessoa medíocre. É uma pessoa na média. Ela não ultrapassa os seus limites. Ei, Deus, Ele não quer que eu e você sejamos medíocres em sua presença. Deus, Ele quer que nós exercemos o quê? Com excelência, aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Decida hoje a ser excelente e não a ser medíocre. Ei, o que é? Qual é a minha missão? Eu vou exercer. Eu vou exercer com excelência. Eu vou dar o meu melhor. É isso que o Senhor espera de nós. E Daniel, ele era alguém excelente no que ele fazia. Deus, ele não abençoa a mediocridade. Deus, ele abençoa o quê? A excelência. Deus, ele abençoa a excelência. Excelência, sabe, irmãos, jovens, ela não tem a ver com posições, com coisas caras. Tem gente que pensa, né? Uma pessoa excelente é uma pessoa, sabe, com posses. É uma pessoa que vai ter ali um status. Não tem a ver com finanças, não tem a ver com posições. Excelência, ela tem a ver, sabe com o quê? Com o que você faz de melhor ali. Aí onde você está, você pode ser excelente. Com o que você tem, você pode ser excelente. Como eu falei, Daniel, aqui o exemplo de Daniel e Davi, eles não esperaram posições para que eles pudessem ser excelentes no que faziam. E eu e você não podemos esperar. O que é que Deus ele tem te dado? O que você tem feito com o que Deus ele tem colocado em suas mãos? Você pode ser excelente com isso que você tem nas mãos. Deus ele te deu uma moto, cuide bem da sua moto. Seja excelente, seja um excelente dono de uma moto. Deus ele te deu um carro, seja um excelente dono de um carro, cuide bem.
O que foi que Deus ele colocou nas tuas mãos? Foi uma célula. Seja o melhor líder de célula, seja um líder estrategista. Sabe, vá para o campo, vai ensinar os seus discípulos a evangelizar. O que é que Deus ele tem colocado em suas mãos para você fazer? É um trabalho? Seja o melhor funcionário ali onde você está. O que é que Deus ele tem colocado em suas mãos? É uma faculdade? Seja o melhor aluno. Seja ali a luz de Deus dentro daquele lugar. Não seja uma pessoa que vai ali se tornar alguém parecido com eles. Seja alguém excelente ali naquele lugar. Decida fazer a diferença ali. Excelência não tem a ver com posições. E é no nosso dia a dia que nós podemos escolher ser excelentes. É aí onde você está, meu irmão. E o terceiro ponto na vida de Daniel que nós vamos aprender aqui é que ele escolheu a disciplina e não a comodidade. Se tem um ponto importante, meu irmão, que nós precisamos vencer e que Daniel venceu, foi a disciplina. O que era que Daniel fazia todos os dias? 3 vezes por dia, Daniel subia para o seu quarto e orava. Ele orava com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Daniel sabia quem ele era. Daniel, todos os dias, 3 vezes por dia, como nós lemos aqui, Daniel era alguém o quê? Disciplinado. Meu esposo falou ontem aqui que iniciou as Olimpíadas, né? Na cidade, qual é a cidade? França, né? E o que é que acontece? Quem é que vai estar no pódio pelos dias que vão vir? Quem é que vai estar lá, como ele falou? Quem foi mais disciplinado, meu irmão, né? Um dia desse, o apóstolo Helder trouxe aqui a história daquele jogador de basquete. Como é o nome dele? Aquele que era chamado de Monsanta, que eu esqueci. Oscar, né? E aí, o que acontece? O que foi que o Oscar falou nesse vídeo, né? Que ele conta sobre a história dele. Ele falou que quando todo mundo ia embora para casa, o que era que ele ficava fazendo? Treinando. 4 horas ele ficava lá, todo mundo ia para suas casas, todo mundo ia assistir sua série, todo mundo ia descansar, todo mundo ia fazer um lazer, sei lá, ficar com a sua família. O que era que ele ficava fazendo? Treinando. 4 horas seguidas, depois que todo mundo saía, ele ficava lá, olha. E quem foi que ele se tornou? Um dos melhores no que ele fez. Até hoje ele é conhecido. Até hoje ele é conhecido como um dos melhores atletas em sua categoria. E eu e você, meu irmão, e eu e você, jovem, sabe, está na hora de nós sermos disciplinados. Você sabe qual é o gigante do século? É a inconstância. Se tem uma coisa que tem nos, sabe, derrotado nessa geração, é a inconstância, meu irmão. Sabe, nós precisamos, sabe, deixar de ser inconstantes, precisamos ser jovens disciplinados. Até quando? Até quando, jovem? Até quando você não vai conseguir? Até quando você não vai conseguir orar? Até quando você não vai conseguir ler a palavra de Deus? Até quando você não vai conseguir jejuar? Ai, sabe, não dá, não consigo. Até quando você vai, sabe, não conseguir estudar, ser uma pessoa disciplinada ali? Até quando você não vai conseguir ser o melhor funcionário ali dentro da sua empresa? Até quando você vai ser só apenas medíocre ali onde Deus te colocou? Até quando? Queira ser o melhor, queira ser o melhor filho, queira ser a melhor filha, queira ser a melhor líder de célula, sabe, queira ser o melhor pastor. Queira ser o melhor, meu irmão, sabe? Mas para que isso aconteça, precisamos o quê? Ter disciplina. Precisamos vencer a inconstância. E o que é que acontece conosco? A gente consegue o primeiro, a gente consegue o segundo, a gente consegue o terceiro. Quando é no 4º dia, ai, não consigo mais, né? Inconstância. A inconstância tem sido, sabe, o nosso mal do século, na nossa geração, e nós precisamos vencer isso. Precisamos entender que a disciplina, ela irá nos levar a lugares altos, mas para isso eu preciso estar disposto. Eu preciso, sabe, querer. Eu preciso estar ali 3 vezes ao dia buscando ao meu Deus. Eu preciso entender que eu tenho que entrar no meu quarto e orar, independente do que esteja acontecendo, porque eu preciso do meu Deus. Sabe, jovem, até quando?
Até quando nós precisamos vencer a inconstância? Precisamos ser jovens disciplinados. O Senhor, Ele irá começar a usar você quando você decidir ser alguém disciplinado. Quando você decidir fazer o que ninguém quer fazer. É isso que o Senhor, Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Quantos aqui estão dispostos? Amém? Aleluia. E o terceiro aqui ponto que eu vou falar é sobre a essência. E para falar sobre a essência, nós vamos falar sobre a história de Esther. A história de Esther aqui, para falar sobre a essência, eu quero que você abra a sua Bíblia. Para falar sobre Esther, nós vamos começar a partir do capítulo 2. Eu vou fazer aqui Vou pulando os versículos, vou falar que você pode acompanhar aí comigo a partir do capítulo 2. E nós vamos aqui entender um pouco sobre a história de Esther. Diz assim, olha, Esther capítulo 2, diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça também, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe delas morreram. Esther não havia revelado a que povo pertencia e a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibida de fazê-lo. E diariamente ela caminhava de um lado para o outro pelo pátio do harém para saber. Ele, caminhava pelo pátio do harém para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Esther causava boa impressão a todos os que viam. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Então, ele colocou nela uma coroa real. Então, Ramã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Então Esther convocou Ratá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estares no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para isso, para esse momento, para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Gente, eu amo a história de Esther. Eu amo a história de Esther. Uma história que, com certeza, se a Disney colocasse lá num dos seus clássicos, ou a Pixar fizesse ali uma superprodução sobre a história de Esther, eu acho que iria fazer sucesso tanto quanto a da Cinderela, a da Bela e a Fera, porque é um clássico da história, sabe, do nosso povo, do povo de Deus. Quem era Esther? E o que nós aprendemos com Esther? Eu quero falar sobre essência, jovem. Falar sobre Esther, falar sobre essência, porque quem era Esther? Esther era uma órfã, ela perdeu os seus pais, ela foi adotada por um primo que a tomou como filha. Mas onde foi que Deus colocou Esther como rainha do seu povo? Esther tinha um chamado, um propósito, e ela cumpriu esse chamado.
jovem, ela salvou o seu povo da pena de morte coletiva. E olhando para a vida de Esther, sabe, eu queria, nesse momento assim, sabe, que você parasse para pensar sobre a essência. Ontem a apóstola Samira orou aqui, que nós possamos voltar à nossa essência. E eu acredito que é isso que está faltando para nós, sabe, como jovens, é voltarmos ao nosso primeiro amor, é voltarmos à essência, sabe. Lembre do dia que o Senhor ele te chamou, lembre do dia que o Senhor ele te escolheu, que você amava o Senhor, mas no decorrer do tempo isso foi se esfriando no seu coração, sabe. Eu não sou diferente do que Esther. Assim como meu esposo contou ontem um pouco da sua história, eu também cheguei aqui com meus 15 anos de idade nesse ministério. Eu tenho uma mãe que não fala, que não ouve, né? E eu nunca tive a presença de uma mãe que sentasse comigo, conversasse comigo. Mas um dia o Senhor me trouxe lá da cidade de Garapé-Miri. E me trouxe para cá e me apresentou a esse ministério. E aqui, irmãos, nesse ministério, né, eu cresci. E aqui nesse ministério eu aprendi tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, eu devo a esse ministério, a essas pessoas. Deus, ele colocou na minha vida paz. Deus, ele colocou na minha vida mães, sabe, que me orientaram no decorrer desses anos. E hoje você olha para mim, talvez você, sabe, não saiba, mas eu passei por vários processos na minha vida para ter chegado até aqui. Como eu sou grata ao Senhor. E assim como Esther, sabe, eu não tinha uma família ideal. Assim como Esther, sabe, eu tinha dentro do meu ambiente familiar um ambiente totalmente, sabe, destrutivo. E eu olhava e dizia, eu não quero, sabe, construir uma família, porque para ser assim, eu prefiro ficar sozinha. E durante anos, sabe, foram vários processos na minha vida, e Deus, ele colocou na minha vida, sabe, pessoas tão importantes. Missionária Ivana, sabe, ela cuidou de mim por um bom período, assim, que eu tinha muitos conflitos familiares, né, e devido a toda essa meu histórico familiar, eu era uma pessoa muito órfã, né, eu tinha, assim, uma orfandade horrível, tremenda, né, e ali eu não conseguia me submeter ao meu pai, tinha ali um conflito muito grande, né, e a missionária todo o tempo ali me orientando, Jeane, você consegue, Jeane, é você que precisa mudar, você precisa obedecer o seu pai. Quantas vezes eu ia para o meu discipulado e dizia, está errado, né, uma pessoa muito imponente, muito, né, questionadora, e ela dizia, você é a filha, é você que tem que obedecer seu pai, ele é seu pai. Não interessa se ele é leigo, se ele não sabe das coisas, ele é o seu pai, é você que é a filha, você tem que obedecer. E eu ia para casa, como meu esposo falou, às vezes a gente vai para o discipulado, a gente não ouve o que a gente quer, a gente ouve o que a gente precisa. E o que eu precisava ouvir naqueles momentos é que eu precisava obedecer o meu pai, que ele era a figura de autoridade na minha vida, e eu tive que me submeter, tive que perdoar, tive que amar, aprender a amar. Porque eu nunca fui criada com pai, fui criada por avós, né, e logo depois, né, eu também, né, hoje a minha discipuladora, a minha pastora Elisângela, que está ali atrás, irmãos, e como eu tenho aprendido, sabe, no decorrer da minha caminhada, e como eu falei para vocês, eu sempre fui uma pessoa de uma personalidade muito forte, né, e isso é muito bom, mas quando você não ora e não busca o Senhor, né, isso se torna também um problema. E ali, por muitas vezes, ali até hoje é assim, né, a gente senta, a minha pastora me orienta, Jeane, é dessa forma, Jeane, você precisa melhorar nisso. Mas uma coisa também que eu sempre tive, e eu aprendi aqui nesse ministério, foi amar as vidas, foi amar as almas. E o meu campo missionário, irmãos, era ali no Jiboia Branca, no bairro do Jiboia Branca. Eu e a Linda, né, a missionária Linda, depois de muito tempo estar aqui hoje participando, né, do Congresso Jovem, eu estou muito feliz, né, a Linda é uma das minhas melhores amigas, a melhor amiga que eu tenho,
né? E eu sempre falo para ela, né? A gente briga, a gente ri, a gente chora juntas, mas ela sempre foi a minha amiga de ministério. Todos os dias nós íamos para os Boia Branca, irmãos. A nossa unha do pé, a gente nem tinha unha. Porque lá nos Boia Branca era aquela lama preta, meu irmão, sabe? E a gente ia todas as tardes evangelizar, a gente ia visitar menina por menina ali nos Boia Branca, sabe? Todo mundo conhecia a gente nos Boia Branca, era a Tico e a Teco, né? Porque toda tarde nós íamos para ali, mas cumprir o chamado do Senhor, sabe? Eu sempre falo para as minhas discípulas, nos discipulados que a gente senta, eu digo, ninguém vê, ninguém viu. Ninguém viu quantas vezes nós fomos andando, quantas vezes nós vendemos chopes para mandar as meninas para o encontro, quantas vezes nós vendemos empada, revistinha, e era tanta da coisa que a gente já vendeu, mas porque nós amávamos o Senhor, nós tínhamos entendido o nosso propósito e nós não perdemos a essência. E um dia a Linda casou, né? Porque acho que ela era mais tratável que eu, né? Que eu ainda fiquei, olha, um tempão esperando no Senhor. E a Linda casou. E agora, meu irmão? Né? Era só eu, porque a Linda casou, né? Como é que ela ia andar comigo? Porque agora ela tinha outra vida. Ela era casada, tinha outras responsabilidades. E eu me lembro que todo mundo ficou preocupado. Ai, estou preocupada com a Jeane, né? Porque agora a Linda casou. Será que a Jeane vai aguentar, né? Minha pastora preocupada ali, né? Mas eu continuei, irmãos, sabe? Eu disse assim, Senhor, eu vou. E eu ia sozinha, irmãos, sabe? Só Jesus sabe, meu coração quebrado ali, né? Por não ter a minha parceira, mas feliz, com certeza, por ela, né? Mas eu continuei o trabalho ali no Boia Branca, irmãos, sabe? Ninguém via, todas as tardes eu saía. Eu tinha a hora marcada, 3h da tarde, irmãos, eu ia andando, ninguém via, né? Mas Deus, Ele via. Deus, Ele viu o amor que eu tinha pelas almas, que nós tínhamos pelas almas. O Senhor, Ele quer que você volte à essência. Quantas almas você abandonou, quantas almas você já não olha com esse amor, você já não paga mais o preço. Sabe, e ali eu continuei e eu chegava com essa pastora, a pastora Elisângela falava assim, a Jeane, é uma frase que ela falava, eu não me lembro como ela falava, se ela é carne, como é, carne de cabeça, sei lá, sabe uma pessoa difícil de lidar, né? Ela falava, essa Jeane, mas eu vou colocar ela no eixo, vem cá, e ela chegava, e ela me dava o discipulado, olha, Jeane, não é assim, assado, cozido. Aí eu ia e obedecia. Né, obedecia, e aí obedeci, né, batalhei, eu me lembro que eu me acidentei, né, um dos pontos também, né, acho que faz uns 3 anos, uns 4 anos, acho, 3 ou 4, acho, do meu acidente, né, um acidente de moto, porque eu estava muito rebelde no meu coração contra a minha líder, né, e eu já não, tá tudo errado, eu falava, né, aquela pessoa ali, tá errado, eu não concordo com isso, e tal, e meu irmão, Deus me parou, sabe, o meu acidente, até hoje eu conto, foi como se eu visse a mão de Deus no meu peito, dizendo assim, ei, tu vai querer do teu jeito ou tu vai querer do meu? É do teu jeito que tu vai querer ou do meu? E ali o Senhor me quebrou, meu irmão, mas eu quebrei, foi a minha cara, de verdade, quebrei aqui, você olha para mim, eu sou um milagre de Deus, porque era para mim ser igual aquele homem da história de terror, como é o... eu não sei falar, Fred não sei o quê. E aí, o que acontece? Mas olha hoje aqui, quebrei a mão, né? Mas por quê? Porque eu estava fora do propósito do Senhor. Eu estava, sabe, questionando ali, sabe, jovem? Hoje você tem um discipulador, hoje você tem um orientador, valorize. Hoje, se você tem um pai, se você tem uma mãe, valorize. Sabe, porque quando eu era adolescente ou criança, tudo que eu queria era ter uma mãe que falava, e eu não tive. Mas o Senhor, Ele me deu essas pessoas para me orientarem, hoje eu estou aqui. E a pastora Elisângela, logo depois que passou todo esse processo, ela estava ali do meu lado, não me abandonou. E depois nós tivemos uma conversa, irmãos. E ali, como eu falei, né, a Linda casou, eu ainda fiquei um tempão lá no processo, porque enquanto você não se deixa ser moldado pelo Senhor, você não vai sair do lugar. Né? Deus, Ele vai te colocar ali até você entender
perder o seu chamado, o que Deus ele quer fazer na sua vida. E como eu era ali resistente, então demorava as coisas para mim. Mas eu me lembro que esse acidente foi assim um estalar de Deus. Eu disse, meu Deus, eu não quero mais quebrar nada. Não quero mais quebrar minha cara, porque Deus quebrou minha cara literalmente, irmãos. Foi de verdade, não foi só... Não é só uma metáfora, eu quebrei mesmo aqui, olha. Quebrei aqui, né? E eu tive ali um discipulado, assim, muito aberto com a pastora Elisângela depois desses dias. E, irmãos, a minha vida, ela deu, assim, um pulo, sabe? Tudo que eu não conseguia vencer há anos, eu fiquei ali, sabe... travada, eu estava presa em processos na minha vida há anos, não vinha casamento, não vinha as bênçãos financeiras, estava tudo preso no mundo espiritual. Mas quando eu entendi isso, quando ela me mostrou ali tantas coisas, Jeane, é isso, é aquilo, aquele outro, você precisa mudar nisso, é isso, irmãos, eu decidi obedecer, eu disse, Senhor, da minha forma não é legal, eu quero a tua forma, eu quero obedecer. E aí, o que foi que aconteceu? Em 6 meses, irmãos, depois do acidente que eu tive, desencadeou bênçãos que estavam presas há anos na minha vida. Eu casei com esse homem maravilhoso aqui, o Álvaro, né? Veio o casamento, e como foi um casamento abençoado, tá aí a minha pastora que não me deixa mentir. Irmãos, Deus nos abençoou de tudo, desde o vestido até a decoração, nós não gastamos praticamente. Por quê? Porque eu decidi, irmãos, obedecer. Né? Eu decidi obedecer, eu decidi, sabe, me deixar ser moldada, ser burilada, como meu esposo falou ontem, pelo Senhor. Sabe, Deus, Ele quer te fazer um vaso de honra, mas para isso você precisa se deixar, sabe, ser amassado nas mãos do oleiro, para que o Senhor possa fazer de você um vaso poderoso em suas mãos, jovens. E voltando para cá, depois eu concluo, né? Com Esther não foi diferente. O que foi que houve de diferente na vida da Esther? Esther, ela não perdeu a essência do propósito, né? Quem era Esther? Esther era uma órfã, como eu falei, criada ali por seu primo, que a adotou como filha. Mas Esther não perdeu a essência do propósito. Lá, quando Deus a colocou como rainha, Esther, ela não perdeu o propósito. Ela não perdeu essa essência. Deus, Ele tem um grande plano para mim e para você. Talvez você se vê pequeno, talvez você se vê esquecido. Como é que você está hoje? Sabe, eu estou batalhando. Às vezes a gente fala, e aí, fulano, como é que tá? Estou na luta, né? Tá aqui, muita luta, mas a vitória é certa. Toda vez, né? Mas quando nós entendemos a essência do propósito, né? Deus, Ele não quer apenas nos ver como um simples estudante, como um simples empreendedor, como um simples babá, um simples entregador. Não, aonde o Senhor Ele te colocou, Ele quer que você exerça o seu propósito, assim como Esther. Quem Esther se tornou depois rainha. E Deus, Ele nos fez reis e rainhas, irmãos. Sabe, Deus, Ele nos fez para reinar nessa terra. Deus, Ele tem um propósito para mim e para você. Né? E eu não sei qual é o propósito específico de Deus para a tua vida. Eu não sei, eu só sei que Deus, Ele tem esse propósito, talvez você já saiba qual é. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele reservou coisas grandes para realizar na minha e na sua vida. Deus, Ele tem coisas grandes, meu irmão, para realizar na sua vida. Mas para isso eu não posso perder a essência do meu propósito. Sabe, Esther, ela era linda, como a Bíblia fala, nós lemos aqui, sabe? Mas essa beleza de Esther, ela não era apenas uma beleza exterior, ela era uma beleza que vinha de dentro para fora, sabe, irmãos? Jovens, nós precisamos buscar essa beleza interior, Senhor, que possa fluir de dentro de mim, né? Essa beleza interior, para que eu possa cumprir o meu propósito aqui nessa terra. E o segundo ponto que nós iremos aprender com Esther é que ela não perdeu a essência do quê? Da humildade. Esther foi rainha, mas ela não perdeu o propósito. E Mardoqueu, que era o seu primo, falava assim, olha, Esther, não pensa que só porque tu está aí na posição de rainha, que tu vais ser poupada quando esse decreto vir à tona.
Porque se Deus ele te colocou aí, quem sabe não foi para esse fim que Deus ele te colocou aí. E o que foi que Esther? Imediatamente Esther acatou o que o seu primo disse. Sabe qual é a essência da humildade, meu irmão? A essência da humildade é você não ser aquela pessoa que já sabe de tudo, bonzão da história, né? Fulano, eu já sei. Aí a gente começa, né? O decorrer dos anos, a gente começa a aprender, a gente começa a ficar taludinho. A gente começa a falar, não, eu já sei, eu já tenho experiência. E perdemos a humildade. A essência da humildade. Ei, Deus, ele colocou pessoas na tua vida porque você não consegue sozinho. Você não consegue sozinha, você precisa de um mentor, você precisa de um discipulador, você precisa de alguém para te orientar, você precisa dessa pessoa. E quem era Esther? Esther, ela não perdeu a essência da humildade, ela disse, epa, vai lá. Por que o meu primo está lá vestido de pano de saco já na beira do palácio, lá na tenda, lá na porta do palácio? Vai ver o que está acontecendo. Por quê? Por que ele está vestido de pano de saco? Por quê? Esther era alguém preocupada, alguém humilde, que não perdeu a sua essência. Ela acatava o que o seu primo dizia. Esther, né, ela não perdeu a essência da honra, da fidelidade e da lealdade. Irmãos, esse acidente, quase eu perco essa essência. Esse meu acidente, ele foi assim um divisor de águas, porque foi assim Deus, sabe, que me colocou. E Deus, ele falou assim, olha, Giane, tu não é nada não. Tu não é uma pessoa que já sabe tudo. Tu precisa de mim, tu precisa dessas pessoas. Se hoje tu está aqui onde tu está, não é pelo teu mérito, não. É porque existiram pessoas que durante toda a tua caminhada eu coloquei para te orientar. Eu coloquei para te direcionar. E ali eu voltei, irmãos, para o centro da vontade do Senhor. E hoje eu estou aqui. Sabe, se tem algo que eu tenho medo, que eu temo muito ao Senhor, é fazer as coisas da minha cabeça. Daqui meu esposo, tudo que nós vamos fazer, você já falou, meu amor? Vamos conversar, vamos colocar aqui para ver o que os nossos pastores já falou com o seu pastor, já falou com o pastor Valdo, vamos lá com o apóstolo. Apóstolo é desse jeito, apóstola, está certo? Porque, irmãos, nós não sabemos de tudo. Nós precisamos de orientação, precisamos de alguém que nos direcione. E Esther, sabe, ela foi quem foi porque ela não perdeu a essência da humildade. Ela não se esqueceu de onde ela veio, ela sabia a sua origem. E ela fala a frase uma das frases mais bonitas que eu acho da Bíblia. Olha, convoca o povo, orem 3 dias, eu vou jejuar 3 dias, vamos jejuar. Se perecer, pereci. Mas ela entendeu o quê? O propósito dela. Ei, você está disposto? Você está disposta a morrer pelo seu chamado? Deus, ele tem um chamado para você e para mim, meu irmão. E o que é que nós temos feito? Qual é o preço que eu e você estamos dispostos a pagar para que esse chamado se cumpra? Hein? Qual é? Esther estava aqui disposta, ela entendeu o seu propósito. Ei, peraí, se o meu primo está lá, ele é o meu mentor, tem alguma coisa errada, vamos jejuar. Diz para o povo jejuar, diz para o povo orar. Se pereci, se morrer, morri. Mas vamos lá. E o que foi que aconteceu? O rei estendeu a ela o quê? O cetro de justiça. Ei, jovem, quando você decide viver a essência da humildade, não tem como. O Senhor, o coração do Senhor se aquebranta e todas as vezes Ele vai estender sobre a sua vida o cetro de justiça dEle. Ele vai estender sobre a sua vida, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus poderoso. Não perca a essência da humildade, jovem. E o terceiro ponto é: não perca a essência do reino. Como eu falei aqui, nós já nos perdemos, irmãos, nós já fomos muito melhores. Nós já fomos muito melhores, e eu falo isso não para você, eu falo para mim mesmo. O Senhor ministrou esses dias, Giane, você precisa melhorar. Você precisa ser uma líder melhor. Você precisa amar mais o meu reino como você amava antigamente. Você precisa voltar
Ah, meu irmão, não perca a essência do reino. Esther não perdeu a essência do reino. Esther era alguém comprometida com a história do seu povo. Às vezes nós temos a tendência, não é mesmo? Sabe, de viver, mas a gente vive uma vida frenética todos os dias, né? A gente já acorda, meu Deus, estou atrasado. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Vivemos uma vida todos os dias corrida e nos esquecemos do essencial, que é o reino de Deus. Estamos tão ocupados com as coisas desse mundo e nos esquecemos do principal, que é o reino de Deus, irmãos. Sabe, há um rei que nos escolheu, há um rei, sabe, que nos chamou. E o que nós temos feito com esse chamado? E eu pude perceber ali esses dias, estudando a palavra, o quanto que eu preciso melhorar, o quanto que eu já fui melhor, e o quanto que eu preciso melhorar. Esther não perdeu a essência do reino. Esther, ela queria saber ali, como eu falei, preocupada com seu povo, com seu primo, que era o seu mentor. E hoje nós estamos preocupados com a nossa casa, estamos preocupados com os nossos trabalhos, estamos preocupados, sabe, com os nossos estudos. Ai, meu Deus, o meu estudo. Esquecemos, sabe, que nós estamos onde estamos porque Deus nos colocou. Ei, se Deus fez você passar numa faculdade, não foi por seu mérito, não. Foi porque Ele quer que você seja luz ali naquele lugar. Está na hora. Sabe, está na hora, jovens, o meu coração se entristece de ver jovens tão talentosos, jovens tão inteligentes, que muitas das vezes entram nas faculdades e se esquecem a essência do reino, se esquecem da sua verdadeira identidade. Está na hora de voltarmos, sabe? Esse é o dia que o Senhor te trouxe aqui para que você possa se arrepender, para que você possa voltar, entrar no eixo outra vez do centro da vontade de Deus para a sua vida. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, em que quer que você esteja, onde quer que Deus Ele te coloque, Deus Ele quer cumprir na minha e na sua vida esse propósito, esse chamado, mas não perca a essência do reino. E Esther estava ali comprometida, né, em jejuar, buscar a Deus, se perecer, pereci. Ela não perdeu a essência do reino. Né, nós precisamos nos levantar, meu irmão. O que é que eu e você temos feito? Hoje a gente vê a apóstola Samira aí travando uma batalha. Por quê? Porque ela entendeu o seu propósito, ela entendeu que há necessidade de alguém estar lá, sabe, ocupando uma cadeira, porque ela sabe o que ela pode fazer se ela estiver lá. E eu e você, meu irmão, o que a gente tem feito pelo nosso bairro? Qual é a luz de Deus que tem brilhado na nossa rua? Para os nossos vizinhos, na minha vida, através da minha vida? Qual é a luz de Deus que tem brilhado? O que eu tenho feito pela minha cidade, pelo meu estado? E as causas sociais? Será que eu tenho me comprometido nas causas sociais, em ajudar alguém? Está na hora, sabe? Não perca a essência do reino. Que nós possamos, sabe? Assim como Deus ministrou no meu coração, sabe? Esses dias, que você possa, jovem, sabe, buscar o Senhor, não perca a essência do reino. E o Senhor ali, Ele começou a ministrar. Cada ponto desses que eu escrevia, eu ia para diante de Deus e eu falava: Senhor, me ajuda, Senhor, a voltar. Sabe, jovens, não é mais um congresso jovem. Não pense assim, é o congresso jovem. Hoje eu estou grávida, né? E talvez eu vou ficar de molho um tempo, que eu já sei, né? Mas eu estou aqui com toda a alegria do meu coração, porque eu amo o reino de Deus, eu amo estar aqui. Como ontem eu disse, nós somos frutos de congresso, irmãos. Quantos congressos nós sentamos aqui e ouvimos direcionamentos que mudaram a nossa vida. Nós temos apóstolos e pastores que nos amam, sabe, que tem dado a sua vida. Eu olho para a vida dos apóstolos aqui e vejo o Senhor, como a gente sempre conversa com a pastora Elisângela, é uma família que decidiu se doar. Eles não precisavam estar passando por tudo que passam. Sabe por que eles passam? Porque eles entenderam o propósito. Eles não têm perdido a essência do propósito. Ele tem estado aqui, um homem de Deus. O nosso apóstolo, ele é um homem de Deus, irmãos. Eles têm palavras autorizadas para as nossas vidas. E o que é que a gente tem feito? Nós não temos valorizado isso, jovem.
Sabe, se deixe ser direcionado pelo seu pastor, se deixe ser direcionado. A bênção quando você está do lado do seu pastor. Ovelha perto de pastor passa bem. E o quanto que eu cresci estando do lado da minha pastora. Se hoje você me vê aqui, irmãos, o segredo é esse. Sabe, o segredo é você buscar, o segredo é você abrir o seu coração, o segredo é você, sabe, entender que você precisa de direcionamento. Esther não perdeu a essência do seu propósito. E para que eu possa exercer, meu irmão, o chamado do Senhor aqui nessa terra, eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso, assim como Gideão, sabe, entender quem realmente eu sou. Assim como Daniel, eu preciso exercer com excelência tudo que me vier para fazer nas mãos. E assim como Esther, eu não posso perder a essência do meu propósito, a essência do reino de Deus na minha vida. E eu quero te convidar nessa manhã a ficar de pé aí onde você está. Glória a Deus, fique de pé. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração nessa manhã. E talvez você possa ter se identificado com um desses pontos aqui, né? E o Senhor, Ele está aqui, meu irmão, nessa manhã. Sabe, tudo que Ele quer é que você volte ao centro da sua vontade. Eu quero te convidar, jovem, nessa manhã, para que você possa voltar à essência, para que você possa voltar ao centro da vontade do Senhor nessa manhã. Ah, Senhor, nós queremos te louvar, meu Pai, nessa manhã. Ah, Jesus, Senhor, essa manhã o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, esses dias para viver o teu chamado, Senhor, e nós precisamos cumprir, Senhor, o teu chamado aqui nessa terra. Precisamos, Senhor, mais do Senhor, precisamos mais do Senhor. E eu quero convidar você, que você saia do seu lugar, você vai vir aqui, até aqui à frente. Eu não sei qual é a diretriz, mas amém? Cadê os músicos? Amém? Não tem, não? Vamos fazer um momento de busca. Eu acredito que o Senhor falou poderosamente aos nossos corações essa manhã. Amém? E nós vamos nesse momento buscar o Senhor. Ah, tá certo. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos colocar aqui um louvor e você vai buscar, meu irmão. Eu quero que você feche seus olhos. Se desprenda da pessoa que está. Se desprenda. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Tem olhos. Eleve o seu pensamento ao Tem um corpo. Comece a pensar uma reflexão da sua vida. A primavera você trouxe a mim. Para que o Senhor te mostre onde é que você Das minhas feridas, flores fez nascer. transformação. Talvez são os seus pensamentos. E em meu peito, Senhor, eu sou do meu amado. A seu próprio E respeito. os seus desejos são Nós temos exercido com excelência aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os seus passos se aproximam. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim.